Cordiais saudações. Eu hoje pretendo contar uma história para você. Eu só espero que depois dessa história você tire algumas lições que você pode aplicar na tua vida. A história é a seguinte. Havia um camponês que saiu e foi para uma floresta vizinha com o objetivo de apanhar pássaros. E para sua surpresa, pegou o filhote de uma águia. Colocou-o num galinheiro junto às galinhas e a pequena águia cresceu como uma galinha. Passado algum tempo, esse homem recebeu em sua casa visita de um primo e este era naturalista. Certo dia, enquanto passeavam pelo jardim, o naturalista disse: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." Daí o camponês respondeu: "De facto, é uma águia, mas eu a criei como uma galinha. Ela não é mais uma águia, é uma galinha como as outras." Daí o naturalista respondeu dizendo: "Não, ela é uma águia e sempre será uma águia porque ela possui um coração de águia. E este coração que ela possui, um dia a fará ela voar bem alto." Insistentemente o camponês respondeu: "Não, ela virou galinha e jamais voará como uma águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto, desafiando-a, disse: "Já que você é de facto uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra as suas asas e voe." A águia ficou sentada sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor. Viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos. Foi quando pulou e foi junto delas. O camponês disse: "Eu lhe disse, ela virou uma galinha e já não é mais uma águia." Insistentemente o naturalista respondeu: "Não, ela é uma águia. É uma águia e sempre será uma águia. Vamos experimentar amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia por cima do teto da casa. Sussurrou-lhe: "Já que você é uma águia, abra as suas asas e voe." Mas quando a águia viu as galinhas lá embaixo, ciscando o chão, ela pulou novamente e foi junto delas. O camponês sorriu e disse: "Eu havia lhe dito, ela virou uma galinha e já não é mais águia." Então foi quando o naturalista firmemente respondeu: "Ela é uma águia, porque possui o coração de uma águia. Vamos experimentar pela última vez. Amanhã eu a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, subiram com ela no alto de uma montanha. O sol estava quase nascendo. O naturalista ergueu a águia e ordenou-lhe: "Já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra as suas asas e voe." A águia olhou ao redor, ela tremia, como se experimentasse nova vida. Mas mesmo assim, a águia não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, de sorte que seus olhos pudessem se encher de tanta claridade
Daí foi quando ela abriu as suas potentes asas, ergueu soberanamente sobre si mesma e começou a voar. Voar para o alto e voar cada vez mais alto. E voou, voou e nunca mais retornou. Compartilhei com vocês essa breve história porque pretendo tirar algumas lições que podemos aplicar na nossa caminhada com Cristo. Primeiro, assim como a águia, que convivendo com as galinhas nunca soube da sua verdadeira natureza, assim é a vida do cristão. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Em 1 de Coríntios, lembre-se que nós somos seres influenciáveis. Eu te garanto que se continuares a frequentar lugares tóxicos, a conviver com pessoas tóxicas, tarde ou cedo você vai ser tóxico, porque nós somos seres influenciáveis. Segundo, assim como o naturalista na vida da águia, assim é o pastor na vida do cristão. Os nossos líderes, para a vossa surpresa, os nossos líderes, eles creem que nós somos propriedades de Deus e não do inferno. Essa é a razão deles se dedicarem tanto, com o objetivo de despertarem a nossa verdadeira essência. Mas infelizmente são poucas pessoas que conseguem enxergar esse lado dos homens de Deus. Por isso, respeite o teu pastor. Ouça com atenção a instrução do seu pastor. O que seria do povo de Israel se eles não ouvissem com atenção o que o Moisés dizia lá no Egito? Eles nunca, até hoje em 2025, acredito que estariam lá no Egito. Por isso, respeite o seu pastor. Terceiro, assim como a luz nos olhos da águia, assim é a palavra de Deus para as nossas vidas. Assim é a Bíblia para as nossas vidas. Se abraçarmos a palavra de Deus e estudarmos ela de capa em capa, os nossos caminhos serão claros à luz da palavra de Deus. Vou te contar alguma coisa. Você só tem esse comportamento que você tem. Só fazes o que você fazes porque não conheces a palavra de Deus. Porque se você conhecesse a palavra de Deus, o que ela diz de facto, entender o seu contexto real, nem estarias a fazer o que hoje em dia você tem mais prazer de fazer. A maior luta do diabo não é te afastar da igreja. Não é. Não é te afastar da amizade do pastor. Você pode ser amigo do pastor, isso não assusta o diabo. Não é te afastar do coral. Não é te afastar de qualquer coisa que você possa imaginar. A maior luta do diabo é te afastar da palavra de Deus. Deus sabe muito bem que a maior luta do diabo é afastar os seus servos da palavra de Deus. Porque o próprio diabo sabe que se apegares à palavra de Deus, leres ela de capa em capa, você será diferente, o seu entendimento vai se abrir. E você vai ter uma percepção diferente relativamente ao mundo. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se você por uma semana se dedicar a estudar a palavra de Deus seriamente e verdadeiramente, eu te garanto que você nunca vai ser a mesma pessoa. Você vai se conhecer, vais conhecer quem realmente é Deus. Quarto, assim como o fazendeiro na vida da águia, assim é o diabo na vida dos cristãos. O diabo sempre vai falar aquilo que lhe apetecer, aquilo que lhe der vontade. Ele vai te chamar de todos os tipos de nomes possíveis.
Ele vai te chamar do que você fez no passado, do que você praticou, do que você já era, mas nunca vai olhar para ti e dizer que você é filho de Deus e que você veio dele. Mesmo ele sabendo disso, nunca vai te revelar isso. Nunca. Por isso, não faça amizade com o mundo. O mundo só vai distorcer a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. Se conviveres com o mundo, o diabo vai te convencer de que o melhor que você pode fazer é aproveitar a vida porque ela é breve. Mas ele nunca vai te explicar o que acontecerá depois da morte. Mesmo ele sabendo, nunca vai te explicar isso. Você tem noção de quantas pessoas pretendem abandonar a bruxaria, pretendem abandonar a magia negra? Você sabe quantas pessoas pretendem desfazer os seus pactos pelo simples facto de estarem arrependidos? Só não estão a conseguir abandonar. Sabe por quê? Porque foram convencidos de que se assim o fizerem morrerão. Ou, se o fizerem, toda a sua família será amaldiçoada. Isso não é verdade. Porque a palavra de Deus afirma dizendo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nunca acredite no que o diabo te diz, porque ele fala mentira como se fosse uma verdade absoluta. Eu quero apelar a todos aqueles que, de alguma forma, pretendem fazer parte da família de Deus. Peçam ajudas. Se realmente você quer entregar sua vida para Deus, peça ajuda. Começar sozinho nunca é bom. Não é o aconselhável. Por quê? Há muitos aduladores que podem te levar em caminhos que não levam à vida eterna. Por isso, peça ajuda. E também eu quero apelar a todos aqueles que, por causa de uma situação ou outra, desistiram, já não frequentam mais igrejas, já não oram, já não acreditam naquilo que são os atributos de Deus, já não creem, se tornaram ateus. Seja porque na denominação talvez em que ele fazia parte, o líder se calhar solicitou para sacrificar seu filho, seu pai ou sua mãe. Se calhar é por conta disso. E por causa disso você matou a sua fé e já não acreditas mais na vida cristã genuína. Eu te peço que não generalize as situações. Há pastores que servem a Deus verdadeiramente. Isso eu coloco a minha mão no fogo, de que na terra ainda existem pessoas que servem a Deus verdadeiramente. A parábola do joio, ela basicamente nos chama a atenção de que nós precisamos ter cuidado, porque o joio e o trigo aparentemente é a mesma coisa. Não há nenhuma diferença. A parábola do joio e do trigo Jesus queria nos chamar a atenção de que, olha, preste atenção, porque o diabo também implantou seus servos na terra disfarçados em pastores, com o objetivo não da palavra de Deus, mas com fins terrenos. Por isso, meu irmão, a salvação individual, isto para te falar a verdade, a salvação individual, esforce-se, peça ajuda e dê a continuidade da caminhada cristã. No final das contas, você vai se bater no peito no céu e dizer: valeu a pena eu dar a continuidade, porque hoje eu estou salvo. Deus abençoe a tua vida e a tua família. Compartilhe com alguém e salve vidas, em nome de Jesus.